Bem-vindos ao canal Palavra Original apresenta Discurso Cristão. Preparando a igreja para os últimos dias. Que classe de cristianismo estão vivendo hoje? O cristianismo de hoje baseia sua vida num grave conceito doutrinal ao qual nem sequer é bíblico. Muitos tomam por certo que a vida cristã deve estar sujeita e dominada por dinheiro e por bens materiais, por um estilo de vida mundano. Obviamente, porque não reconhece outro tipo de vida, não sabe o que é viver na fé no Filho de Deus. Por isso, o cristianismo de hoje intenta um falso equilíbrio entre viver a Bíblia e viver o mundo. Por isso que há tantas coisas erradas dentro das igrejas. Pessoas querendo ser cristã com vida mundana. Sem dúvida estão se enganando. É lógico, falar da igreja fora dos valores deste mundo parece ser difícil. E antes, as negações dos crentes que se submetem a esse modelo de igreja de reunir-se algumas horas, alguns dias por semana para cumprir o proposto por os pastores de hoje e acham que é bom, para que o resto do tempo se dediquem a viver suas vidas de maneira que acham melhor, a consumir e a comprar e pagar as coisas que o mundo lhe oferece, com capa de um melhor estilo de vida totalmente materialista, se preocupando com dinheiro, se esquecendo da vida espiritual. Mateus 24, de 10 a 12 nos diz: Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É tempo de abrir os olhos, é tempo de pensar seriamente no que vão fazer para enfrentar os últimos anos. Há muito engano e vemos como os crentes estão aborrecidos e levando outros crentes consigo. Vemos como as igrejas se desprezam umas às outras, indo de erro a erro, pecando. Temos que entender que o cristianismo como religião está sofrendo uma decadência e o inimigo está globalizando as religiões para alcançar uma só instituição religiosa, que se levantará contra a verdadeira Igreja de Jesus. Como crentes, temos que viver nesta época difícil, uma época com lutas internas e externas, externa pelas crises econômicas, o domínio materialista que nos tenta a cair, e interna porque a apostasia vai ganhando espaço dentro das igrejas. Do que estou falando? Fala do inimigo que tem se infiltrado como igreja, criando uma congregação local com uma administração autoritarista que se vê muitos em tantos pastores atual querendo cobrir-se seus nomes de cargos importantes nas igrejas, tentando ser os maior que os demais. Falo desse modelo ambicioso, modelo que ambiciam muitos, que querem os melhores cargos, pastores, presidentes de campo das maiores igrejas, pregadores e conferencistas dos maiores eventos, querendo abalar as multidão. Falo como tem mudado a palavra bíblica de congregação. Eu falo num paralelo porque fazem 500 anos que o protestantismo se separou da igreja católica, batistas, pentecostais, anglicanos, presbiterianos, metodistas, e muitos têm agradecido a eles por que com suas ideologias têm sufocado o imperialismo católico e, sobretudo, têm conseguido diminuir a perseguição católica contra os crentes. Mas, ao mesmo tempo, muitos crentes têm se enganado que o crente se sinta crente com a sociedade mundana. Como tem mudado a igreja? Como tem caído engano? Muitos crentes abandonaram a palavra bíblica de igreja cristã para se inserir na sociedade mundana. E hoje temos uma igreja vencida, dominada pela cultura humanista, que é outra coisa senão uma doutrina consumista e egoísta.
Uma igreja que tem perdido a confiança em Deus, uma igreja que tem perdido a fé na palavra de Deus, uma igreja que tem deixado o amor de Deus, porque quando fica doente vão atrás dos médicos mundanos, feiticeiros, farmacêuticos, que desprezam a Deus, porque não sabem viver sem dinheiro e amam mais as coisas deste mundo do que lhes dão os Césares desse mundo atual. Quando a palavra diz não ameis o mundo, muitos crentes amam o mundo, e muitos nem sequer percebem o erro que estão cometendo, porque as igrejas têm se encarregado de desviar o significado e o conceito da palavra mundo, mas mundo, o significado da palavra é o materialismo, é o dinheiro, é a vida consumista, é os hospitais e seus médicos, os bancos e os banqueiros trilionários que exploram e controlam o povo, as grandes corporações e seus patrões que lhe dão seus trabalhos pesados, suas faculdades e escolas e seus professores secular que não acreditam em Deus. Por isso os crentes perderam seu primeiro amor, porque se envolveram com a sociedade do mundo, uma falsa cultura mundana por uma simples e falsa sensação de bem-estar que passa nesse mundo. Continua na parte 2.